Como é bom encontrar aquelas excelentes oportunidades de investimentos no mercado financeiro. Isso porque sempre estamos atrás de maximizar os nossos lucros, né? Só que tem um detalhe, às vezes as oportunidades estão tão perto da gente que a gente simplesmente não enxerga. E o meu objetivo hoje é justamente isso, mostrar para você 5 máquinas de fazer dinheiro que tem simplesmente superado o mercado em geral. E pelo tamanho, claro, dessas empresas, dos produtos que elas oferecem e do tempo que elas já estão no mercado, são investimentos que prometem muito, mas muito retorno ainda para o futuro. Olá, se você não me conhece, meu nome é Eduardo e nesse canal eu trago um conteúdo para te ajudar com as suas finanças e também da sua família, além de explicar e ensinar para você como investir nas bolsas de valores aqui dos Estados Unidos. Claro, para você multiplicar seu patrimônio em dólar. Sendo esses, de repente, temas que interessam para você, aproveita, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não ficar sem nenhum dos conteúdos que eu coloco aqui diariamente. Olha, é importante eu mencionar que os exemplos de investimentos que eu vou te falar, eles são ilustrativos e fazem parte sempre de um conteúdo educativo. Por isso que, antes de você investir, faça suas próprias pesquisas e nunca invista baseado somente na opinião dos outros. Vamos lá. Mais ou menos há uma década, a economia global estava começando a se recuperar e o cenário estava sendo de repente montado por um dos mais longos períodos contínuos de crescimento econômico da história e, claro, em especial da história americana. Mas no início de 2020, essa situação de saúde pública, de repente, que envolveu os países, né, que fecharam as fronteiras, eles simplesmente mudou todo o contexto financeiro dos países e interrompeu um crescimento que acontecia do mercado financeiro, em especial dos Estados Unidos. Mas não foi por muito tempo que isso aconteceu, já que os mercados de ações, em especial aqui americano, então eu estou falando, ele se recuperou dentro de um período menor até que em torno de 6 meses. E isso então fez com que ele se tornasse um mercado de recuperação muito maior até que o último crash que aconteceu em 2000 com a crise das empresas.com. E você consegue ver muito fácil isso nesse gráfico aqui do S&P 500. E é nesse contexto, então, de crise e recuperações econômicas que eu vou trazer para você hoje empresas que se recuperaram e mostraram que são extremamente resilientes durante essa última década. E para aproveitar isso, vamos imaginar que você de repente tivesse investido nelas $10 mil. E a pergunta é, quanto você acha que de repente você teria hoje? Mesmo diante das altas e das baixas que o gráfico que você pode visualizar agora há pouco, ele mostra o que importa no seguinte sentido, quando a nossa visão é de longo prazo. Afinal de contas, você concorda comigo que 10 anos é longo prazo. E para começar, vamos falar então da Disney, por exemplo. Os preços das ações da Disney, eles estavam subindo acima de $150 por ação antes da situação da crise ali que fechou os países então em março de 2020. Para você ter uma ideia, olha só, essas ações elas caíram para $86 naquele momento, naquele fatídico março de 2020. Olha só, os famosos parques temáticos da empresa, eles foram devastados pela situação que fechou, obviamente, as fronteiras. Mas a sua divisão digital, ou seja, todo o sistema de transmissão online, porque a Disney não é só parques, a Disney é muito mais, o negócio Disney é muito maior. Ele se beneficiou principalmente do chamado Disney Plus, e ele serviu, nesse caso, a proteção das perdas da empresa. Mas a Disney é mais, então, como eu falei, do que parques temáticos. Ele, então, é um conjunto de empresas e veículos que visam prender justamente a atenção dos consumidores e transportar cada um para um mundo de fantasia, para um mundo de satisfação, o que vai permitir, claro, que tirem o foco dos seus problemas por conta desse entretenimento que eles oferecem, seja no lugar dos parques, tanto quanto no que se refere, claro, aos filmes, às séries da Disney. E isso, então, é o que gera o efeito tão viciante, que reflete diretamente nos números gigantescos dessa companhia. Como exemplo, né, eu estou falando de repente de franquias de transmissão de filmes e de séries como a Marvel, a Pixar, a ESPN e aí vai muito além, inclusive. Por esse universo então de filmes, o investimento nessa empresa foi bastante rentável nos últimos anos. Isso fica evidente à medida que os seus $10 mil, então, se tivesse sido investido há 10 anos, valeriam hoje mais de $40 mil. Isso dá uma taxa de retorno de investimento superior a 15%.
levando em conta que nesse cálculo eu considerei a época ainda que a Disney pagava dividendos na conta. E isso eu utilizei o chamado DRIP, que é Dividend Reinvestment Plan, que é justamente o que dá então o efeito bola de neve naqueles investimentos que se beneficiam de pagamentos periódicos chamados então dividendos. Esse é o efeito capitalização de juros compostos. Bom, mas eu falei de uma empresa. Deixa eu falar da segunda. Eu quero falar então da Netflix agora. E veja que, de repente, em termos de preço das ações, a pandemia até que foi gentil com a Netflix, já que milhões de pessoas passaram muito mais tempo em casa assistindo a Netflix e aproveitando para zerar todo o catálogo de filmes e séries, né? Isso fez com que ela se tornasse mais ainda referência no chamado streaming, que é a questão de você assistir séries e filmes online. Isso é fruto, de repente, de um trabalho visionário dos seus gestores, já que há pouco mais de uma década, ali na casa de 2010 mais ou menos, a Netflix estava deixando de ser uma alternativa de assinatura na época de filmes, de DVDs pelo correio, e passava então a se posicionar como uma das gigantes da mídia muitos anos depois, mas isso foi uma questão de planejamento anterior. E aqui é importante para você pegar como exemplo, se planejar na sua vida, porque veja, eu estou contando histórias de sucesso das empresas nessas décadas. A pergunta é, e a sua história de sucesso? Mas é claro, você vai dizer assim, mas eu não sabia, eu não fiz isso antes. Não tem problema, começa a olhar histórias de sucesso, como você está vendo essas empresas, pode acontecer na sua vida, desde que você aprenda a fazer da maneira certa os seus investimentos. Então, veja, aqui é muito importante a gente comparar então as empresas com a nossa vida, e a gente também pode fazer as adaptações necessárias para se beneficiar no futuro. Agora vamos lá, falando ainda aqui então da Netflix, mesmo com, a gente pode observar que esses últimos meses agora que entraram dentro de 2022, houve uma correção geral do mercado de ações. Isso não é só de repente dessa ou daquela empresa, mas houve sim uma inversão aí de capital por conta das situações que estão envolvendo o mercado financeiro do mundo, seja guerra, seja problemas econômicos com inflação, seja problema de saúde pública, enfim. Tudo isso impactou diretamente o mercado em geral. E a Netflix sofreu agora, nesses últimos meses, uma grande correção, não por conta só dela, mas por conta da conjuntura econômica, macroeconômica, eu diria. Então, veja, mesmo com essas últimas correções que a gente vê, então, no preço das ações dessa empresa, a divulgação da reduzida previsão de crescimento para esse ano foi o que impactou um pouco mais nos efeitos dessa empresa, né? Agora, claro, a empresa ela se mantém firme com seus mais de 222 milhões de subscritos. Então perceba que a empresa teve uma correção no preço das suas ações porque o mercado acreditava que a companhia poderia permanecer com uma taxa de crescimento como aconteceu nos últimos 5 anos. Mas a gente está falando de uma taxa de crescimento de quase 30% ano após ano. E isso não é fácil de ser sustentado por qualquer empresa. Além de que dobrar o número dos subscritores que ela já tem, se imagina, não é fácil, pelo óbvio, não é? Então, ainda mais agora que as fronteiras já se abriram e ninguém é mais obrigado a ficar trancado em casa. Mas o que então a gente não pode desconsiderar é que o futuro está preparando de repente para essa empresa de setor de entretenimento a grandes retornos, pelo óbvio, porque as pessoas, querendo ou não, independente se estão trancadas ou não, elas utilizam o tempo livre para isso, para se entreter dentro do mundo digital. E é aqui então que a empresa é um dos maiores players do mercado atualmente e possivelmente do futuro. À medida, claro, que a vida então se torna mais automatizada, o entretenimento já vem embarcado em vários produtos tecnológicos. E nesses termos eu diria para você que, olha, a gente está vendo ao redor aí crescendo cada vez mais o mercado de veículos autônomos e eles já estão rodando por nas nossas cidades. Então se imagine que o tempo que o motorista se dedicava para se preocupar com o que acontecia à sua volta, gerenciar aquele problema ali do trânsito, agora não. Agora muitos carros já são conduzidos de maneira totalmente autônoma, ou seja, clicou no botão, mostrou a direção, pronto, não precisa fazer mais nada. Confia que o veículo vai te conduzir realmente para onde você quer. E aí você vai ter o quê? Tempo livre. Então, nesse caso, muita gente vai poder cada vez mais redirecionar então sua atenção a vídeos, filmes, séries. Então, em um futuro próximo, é possível que a gente já veja essa empresa escalando novamente muitas altas nas suas ações. E fazendo então a mesma análise dos 10 mil dólares investidos há 10 anos atrás, ou seja, ali pela casa do ano de 2012, hoje o valor que você teria seria de mais de 230 mil dólares. E veja que, levando em conta a queda do preço da ação, inclusive agora. Então isso representa um retorno médio anual de mais de 37%.
Vendo isso, certamente a gente não pode perder de vista esta empresa no nosso, no mínimo, radar de investimentos. Bom, agora é o momento de falar de uma empresa referência na hora de nós fazermos as nossas buscas na internet. Ou seja, a gente vai googlar. Ou então eu vou falar da empresa Google, que teve um crescimento substancial na última década e ficou tão grande que teve que reestruturar e criar uma empresa mãe chamada Alphabet, que seria a hold da empresa. Ou seja, essa holding é como se fosse um guarda-chuva sobre o Google e sobre muitas das suas subsidiárias. Aqui o Google é a maior subsidiária da, então, Alphabet, que é, como eu falei, uma holding, uma coleção então de empresas, incluindo o YouTube, e aqui as receitas de publicidade mundial do YouTube já totalizaram mais de 8,6 bilhões de dólares, isso só no quarto trimestre de 2021, o que representa um aumento de 25% ano após ano. Isso torna, claro, o YouTube uma das maiores plataformas de vídeo online, obviamente, do mundo, com os canais mais populares do YouTube calculando e acumulando mais de 100 milhões de assinantes. E, claro, é por tudo isso e muito mais que os seus 10 mil dólares, então, investidos no Google em 2012, teriam se multiplicado perto de 10 vezes, à medida que valeriam hoje mais de 93, então, mil dólares. O que mostra, então, a força desse conglomerado de empresas líderes nos seus mercados. Agora, em meio a esse mar, de repente, de grandes retornos, uma coisa eu tenho para lembrar, né? Que essas últimas duas empresas, Netflix e Google, eles trouxeram retornos altos, mas também a custo de muita volatilidade. Então, é bom ver, claro, sempre os ganhos que a gente quer na nossa carteira, cada vez crescendo mais, mas uma carteira de investimentos baseada somente nesse tipo de ações, no curto prazo, pode assustar os investidores que são iniciantes ou, de repente, estão menos informados. Então, para evitar o efeito danoso de tantos altos e baixos nas suas noites de sono, eu quero te mostrar uma empresa do grupo chamado Consumer Staple, ou seja, consumo defensivo, bens de consumo, que são, de repente, aqueles produtos básicos de consumo de todos os dias. Aqueles itens essenciais, aqueles itens diários, como alimentos, bebidas, produtos de limpeza, higiene pessoal, produtos domésticos, cuidados domésticos, produtos como papel, álcool, tabaco, cosméticos, enfim, já entendeu, não é? Esses, então, são os chamados bens, né, que, de repente, de proteção, enfim, que as pessoas compram sempre, e sempre, independente do momento, seja com guerra, seja com problemas de saúde pública, enfim, não importa, as pessoas sempre estão consumindo. Então, é um consumo, são empresas de consumo defensivo que produzem esses produtos. Então, independente da economia e a quantidade que você compra, ela é relativamente, eu diria assim, que fixa em tempos bons ou em tempos ruins. Dessa forma, então, o setor de bens e consumos básicos, ele se comporta de maneira muito diferente dos negócios, por exemplo, do setor chamado discricionário, ou seja, consumer discretionary, como os restaurantes, como os hotéis, como os vestuários ou os bens duráveis, que são produtos de longa duração em geral, né, como móveis eletrônicos, mas que, nesse caso, né, não estão nas nossas listas de compras todos os dias ou todos os meses. Então, as empresas de produtos básicos de consumo, elas podem não ter um maior crescimento de lucros ou crescimento de receitas ano após ano. Até porque as empresas atrás dessas ações tendem a ser, geralmente, muito grandes, maduras nos seus setores e, por isso, historicamente, né, o setor experimentou relativamente pouca interrupção, ou seja, pouca volatilidade também. Mas talvez seja por isso que essas ações elas compensam o crescimento modesto dela com uma coisa chamada baixa volatilidade de preços. Claro que também reduz a questão dos lucros, mas com pagamentos de dividendos confiáveis e posicionamento defensivo frente às crises, então fica realmente bem atrativo essas empresas para criar então um balanço no teu portfólio de investimentos. Aqui fica a minha dica, quando as vantagens das ações de empresas de produtos básicos e consumo, elas se apresentam interessantes para o investimento, elas podem realmente trazer para a tua carteira proteção justamente a essa alta volatilidade em momentos de incerteza que o mercado financeiro pode, de repente, estar enfrentando, o que significa que vai oferecer mais segurança aos investidores durante esses climas, então, que pode se esperar uma recessão, talvez, né? Isso porque, como essas empresas elas vendem produtos como alimentos e produtos de limpeza, dos quais os consumidores dependem independentemente do estado da economia, como eu falei, elas tendem, então, a gerar lucros sólidos mesmo em economias fracas.
Veja, por exemplo, que várias empresas de produtos básicos de consumo, elas prosperaram durante estágios principalmente ditos iniciais da situação que de repente é de recessão, como o que aconteceu em março de 2020, quando fecharam os países. Porque os consumidores, o que eles fizeram? Eles correram para os mercados, por exemplo, para as empresas e consumiram muito desses produtos para que pudessem ser estocados, esses itens essenciais, para evitarem justamente gastar com compras daquilo que não precisavam naquele momento. E por conta disso, claro, que esse setor de consumo mais defensivo se tornou mais efetivo do que aqueles produtos que talvez você pudesse adiar a compra, porque naquele momento, obviamente, você não ia utilizar. Exemplos como viagens, refeições em restaurante, isso tudo acabou ficando em segundo plano, não é? E isso é muito importante, então, você considerar na hora de você montar uma carteira de investimentos equilibrada, tá bem? E aqui, claro, né, que os investidores focados nesse consumo, consumer staple, ou seja, consumo de proteção, eles já ouviram falar na empresa PepsiCo, ou seja, Pepsi. E veja que a ação ela está tendo um bom desempenho em comparação com o resto dos seus concorrentes do mesmo setor. Isso porque, na verdade, a empresa, né, ela é um grupo de marcas que são referenciais na hora da gente escolher produtos nas gôndolas dos supermercados ao redor do globo. As marcas de distribuições globais que a Pepsi tem, elas desfrutam de muitas vantagens. E isso faz com que, então, ela possa se posicionar de uma maneira diferenciada diante, obviamente, né, de vários dos seus concorrentes. E isso não é só a Pepsi. Eu poderia citar exemplos aqui como Procter & Gamble, como Coca-Cola, como Johnson & Johnson, né? São empresas gigantescas e que têm produtos ao redor do mundo sendo consumidos. Então, por causa dessa superexposição, eu diria, no setor, a Pepsi, ela acabou, então, num primeiro momento ali de 2020, ela foi afetada com o fechamento, obviamente, de restaurantes, de bares, né? Mas a empresa, então, ela começou a fazer uma recuperação sólida já em 2021. E passou, então, de estar, de repente, com as suas ações numa correção muito grande, ela passou a crescer ainda mais por meio de aquisições que a empresa fez. Sendo que, então, desde 2018, ela já adquiriu a chamada SodaStream, o que deu a PepsiCo uma posição de liderança na fabricação de refrigerantes de bancada, aquelas máquinas, efetivamente, que vão produzir ali em uma quantidade em escala para vender em locais de grande fluxo de pessoas. Além também de comprar a fabricante de bebidas energéticas Rockstar Energy, isso em 2020. E claro, eu também não podia deixar de lembrar que a Pepsi, ela também é uma aristocrata dos investimentos. Ou seja, ela aumentou o pagamento trimestral dos seus dividendos já aumenta, né, por 48 anos consecutivos, o que mostra que é uma ação atraente para investidores de renda. E claro, olhando agora para os investimentos dessa gigante, se fosse em 2012, a gente vê que os seus 10 mil dólares, de repente investidos em 2012, teriam produzido e se multiplicado, e hoje em dia eles valeriam mais de 35 mil dólares. E isso com a segurança do estilo do negócio que a Pepsi oferece e que a Pepsi trabalha. Claro que, para aproveitar essas oportunidades, o ponto é se você sabe por onde começar. Talvez, pelo simples fato de que você não teve educação financeira e de investimentos, a maior dificuldade seja saber para onde olhar e enxergar as oportunidades que o mercado financeiro americano está apresentando hoje. Por isso, caso você queira saber um pouquinho mais, de tempos em tempos eu faço uma Masterclass, que é um evento exclusivo, 100% online, 100% gratuito, onde eu explico detalhadamente o processo de investir, desde o zero até escolher os seus ativos. E para ter acesso, claro, a esse conteúdo gratuito, eu sugiro que você clique aqui na descrição desse vídeo e faça então sua inscrição, que no momento correto eu vou informar através de enviando um e-mail para você saber quando vai ser. E aqui você pode se tornar então o que eu chamo de uma Eagle 5K. Quer saber mais sobre isso? Quer entender do que eu estou falando? Faz o seguinte, se inscreva no evento e você vai aproveitar muito desse conteúdo. Vamos lá. Vamos lá. Se esse vídeo está, de repente, ajudando você de alguma forma, não esquece, hein? Dá um like no vídeo e também se inscreve para você não perder nenhum dos conteúdos aqui, tá bom? Agora, para trazer outro exemplo de empresa à prova de balas, ou seja, que resiste bem aos períodos de crise e que pode, de repente, dar mais equilíbrio à tua carteira de investimentos, vamos falar do grande atacadista aqui dos Estados Unidos, chamado
Costco. Ele é um dos maiores. Ele simplesmente não fabrica produtos, né, básico, mas ele vende a granel, ou seja, ele vende em quantidade. A maior parte do estoque é de mantimentos e utensílios domésticos, como produto de papel, material de limpeza. E essa empresa ela tem várias vantagens sobre os seus concorrentes. Principalmente, olha só, porque tem uma base focada no modelo de associação, então que cria uma base de clientes confiável com uma taxa de retenção de cerca de 90%. Que pagam anualidades para poder então ter acesso a todos os produtos com os descontos que o Costco oferece. Por isso que o Costco obtém a maior parte dos seus lucros com essas taxas de associação, de modo que pode oferecer preços baixíssimos em mercadorias e em quantidade, claro, né? Dando então uma vantagem competitiva substancial em relação aos seus concorrentes. E sob uma marca chamada Kirkland, vende uma ampla gama de produtos em categorias como fralda, chocolate, papel higiênico, o que tudo isso faz que o faturamento do Costco seja alavancado ainda mais e ele tem uma posição única no contexto do varejo americano. As ações da empresa tiveram uma substancial alta na última década, além do que o Costco, claro, recompensou os investidores com um dividendo especial de $10 por ação em dezembro de 2020 para compartilhar com os investidores diretamente uma parte do lucro que, claro, foi inesperado da situação que acabou fechando os Estados Unidos e beneficiou muito as companhias que vendem esse tipo de produto, que atendem as famílias com alimentação, com produtos básicos, como eu já expliquei para você. Então aqui, se você tivesse de repente investido no Costco há 10 anos, o seu dinheiro teria se multiplicado 8 vezes, já que os $10 mil do seu dinheiro investido teria passado dos $80 mil. Sem esquecer, claro, os dividendos reinvestidos da mesma maneira que eu já expliquei. Então, viu como estar preparado é a melhor estratégia para aproveitar uma oportunidade e lucrar com ela? Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Aproveita e me conta nos comentários aqui se você já investe em alguma dessas empresas e se de repente tem outras dicas para passar para todos nós aqui. Aproveita ainda, dá um like no vídeo também e envia para mais alguém. Muito obrigado pelo teu tempo. Até o próximo vídeo. Tchau!